Boa noite. A TV Brasil inicia hoje a exibição da série de 3 episódios intitulada O Dia que Durou 21 Anos, escrita pelo jornalista Flávio Tavares. Um documento inédito com imagens reveladoras que mostram como e por que os Estados Unidos da América decidiram interferir na política interna do Brasil com o pretexto do avanço comunista vitorioso em Cuba, criando as condições para o golpe militar de março de 1964. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Many Americans and some Brazilians believed that the United States government played a part in overthrowing the Goulart government. Is it possible for the United States, with such great influence and interest in Latin American affairs, to be completely uninvolved in such a situation? We do have an abundance of declassified documents that really tell us almost minute by minute what the U.S. policy was starting on March 26th, March 27th, March 28th, right up till April 1st and April 2nd when Goulart left. Almost a minute by minute, hour by hour account from the declassified records. Brazil was a regional superpower, a huge country, vast economic potential, vast leadership potential. The United States could not afford to lose it. This concept of U.S. policymakers that they somehow own or possess countries in Latin America, and therefore if they go their own way and elect their own officials, we lose them. Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil naquela ocasião era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha a importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado do governo Goulart e do golpe de 64. I mean, he really was a major player in helping to engineer and support the coup plotting in Brazil. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jânio Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block João Goulart and what João Goulart was doing. Their goal was to present Goulart as too much the left, too much controlled by the left, and the agrarian reform, which Goulart really pressed on, was just another piece of ammunition in that argument. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação.
E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Ligas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas. Tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. Rio Grande do Sul. Brizola desapropria 20 mil hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10 mil agricultores da região de Sarandi. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Eu acabei designado relator do projeto da reforma agrária. A emenda era permitir que o governo pudesse desapropriar uma terra, pagá-la a prazo e, com isso, ter recursos para desencadear e fazer uma lei ordinária de reforma agrária. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. People like Lincoln Gordon used the expropriation of land in agrarian form simply to bolster their argument that Goulart was too leftist. Eles utilizavam Brizola, eles utilizavam Goulart, eles jogavam muito bem. Muitas vezes os funcionários norte-americanos diziam: mas embaixador, será que é isso mesmo? Será que João Goulart de fato descrentes um pouco dessa leitura catastrófica de Lincoln Gordon? E ele foi o responsável por manter essa interpretação. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. This is headquarters for 1,200 Americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. Eu cheguei aqui como assistente ao embaixador. Eu tinha que diariamente preparar a informação do embaixador. Eu controlava a informação que ele recebia. O Gordon era um acadêmico de Harvard, um economista que tinha feito a sua carreira escrevendo sobre o Brasil. Naquela época, o Kennedy estava escolhendo the brightest and the best, os melhores e os mais inteligentes para as posições. Então, foram pesquisar Gordon, que era bastante jovem na altura, e estava aqui como professor, investigando quando foi indicado para ser embaixador. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o Departamento de Estado de que realmente João Goulart iria implantar no Brasil uma república sindicalista e que depois perderia o controle para os comunistas. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a Anforp do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. The Kennedy administration had decided that Goulart was not somebody that they could work with, that he was too far to the left, too pro-Cuban, too self-aggrandizing, and that basically he had to go. So it was under the Kennedy administration, not the Johnson administration, that the CIA first started to expand its operations in Sao Paulo and other parts of the country. The CIA began to build up activities, its clandestine activities throughout Brazil. The CIA helped create what they called conditions for a coup, as if it was something that the weather would bring. O problema agrário não foi o único. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, né? E que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões, obrigando, por exemplo, o Brizola a desapropriá-las sem pagamento. Porque, na verdade,
Elas deviam ao Estado brasileiro e não o Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de formas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. CBS reports, Brazil. Here is Eric Severide. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. If American troops are sent against Fidel Castro, you are going to have the whole country of Brazil. You are going to have the whole country, I say, and I'm not exaggerating, supporting Fidel Castro. We want the Brazilian foreign policy to be Brazilian. We want to put the Brazilian interest before everything. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, o que fosse. Não admitiriam hipótese alguma, mesmo que tivessem de perpetrar quaisquer violências. On that unhappy island, the news has grown worse instead of better. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. But a nation of Cuba's size is less a threat to our survival than it is a base for subverting the survival of other free nations throughout the hemisphere. For I am convinced we in this country and in the free world possess the necessary resources and the skill and the added strength that comes from a belief in the freedom of man. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Goulart. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offutt, em Nebraska. Himself refused to yield to U.S. pressure, and the positions that he took on hemispheric relations that included Cuba and the Cuban Missile Crisis, the more the United States officials decided that he simply had to go. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. So it wasn't a question of whether Goulart himself was a communist. It was whether he was sufficiently hostile and aggressive towards the leftist elements in Brazil that concerned U.S. officials. The reality of danger is that all free men and nations
live under the constant threat of the communist advance. Kennedy administration really saw that Brazil was potentially going to be, in their minds, the second Cuban Revolution. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts. Our Alliance for Progress is an alliance of free governments, Alianza para Progresso, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. The Alliance for Progress was an attempt throughout Latin America to counter the influence of the Cuban Revolution, to offer reform as a way of preventing peasants, students, workers from opting for the Cuban Revolution. An important part of our foreign aid effort is directed toward Latin America in a bold joint undertaking known as the Alliance for Progress. A Aliança para o Progresso era programa com muito idealismo para dar enfoque americano sobre a América Latina em geral, de uma forma que nunca tinha sido feito antes. O orçamento dos Estados Unidos para o Brasil era $2 bilhões, um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestruturas, era finanças, fala do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Havia, ao mesmo tempo, uma grande preocupação que governos importantes, como o governo do Brasil, podia seguir uma linha hostil aos Estados Unidos. The question really is how we put our attitude towards it. The main thing is, at the same time, to organize forces which are both political and military to use reduce its power and change these This was the green light that Lincoln Gordon had, the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow Goulart. Gordon himself seemed, he was more CIA than CIA. He was pushing for all sorts of intervention. Ambassador Gordon wasn't alone. The Kennedy administration was filled with Cold War liberals, hawks. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo.
Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Quando se diz que a ameaça comunista criou o caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IPs fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IPs tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem e do povo o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. The United States policy being implemented through covert operations was to stir up opposition to Goulart, claiming that Goulart was a threat to democracy. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62 nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Esse é o que estava atrás. Se dizia que a embaixada americana financiava o IBAD. Mas surgiu em 1900, bem antes de 64. Com dinheiro para o IBAD distribuir para determinados isso era candidatos. Uma polêmica quando eu cheguei. Foi quando eu vi candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo, eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali a contar as cabeças que passavam, né? E foi um desfile de deputados dizendo, eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD, dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido com o seu dever. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962.
Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored by the United States. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Almirante Aragão, assassino miserável, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver. Não pode haver paz sem autoridade. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Lyndon Johnson simply picked up from where Kennedy left off. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Com este povo bravo e corajoso, o Brasil poderá caminhar para as grandes reformas que estão sendo exigidas em todos os estados da nossa federação. O comício só foi provocação. Ao lado tem Central do Brasil, do outro lado era o Ministério do Exército, o primeiro Exército. A primeira coisa que me espantou foi ver tanque no comício. Foi noticiado nos quartéis como uma provocação ao Exército. Era uma coisa de esquerda que a gente não sabia onde ia parar. Urgente ao Departamento de Estado. Desde o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma polarização radical de atitudes.
Goulart está agora definitivamente engajado numa campanha ditatorial, com ataques diretos aos nossos interesses econômicos. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, o governo, que é também o povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Tudo a propósito das reformas de base, no peito e na marra, de qualquer jeito. O que eles queriam? Seguir o regime soviético? Rio. O presidente João Goulart assinou os decretos da supra e da encampação das refinarias de petróleo. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade. Ele jogou tudo. É um tudo ou nada. Isso aí para os outros militares, eles vendo isso, o pessoal fica assustado. João Goulart está aceitando a ativa colaboração do Partido Comunista e de grupos radicais como a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. Na liderança das reformas de base está o chefe do governo, deputado Bocaiúva Cunha. We don't want foreign capital to come here to make a quick profit and go back. There are American companies that had made here the last 10 years things like 200% a year, 300% a year, even 1,000% a year of their capital. We think that you Americans, should have done with us in Brazil the same thing that Russia has done with China, with communist China. Because if you had helped us, as Russia has helped communist China, progress in Brazil and the standard of living will be much higher. Here, Brazil, heavily infiltrated or controlled by the communists, erected through a Goulart-Brazil manipulation. It looks like Goulart may take them in. De terra própria para ele trabalhar, pedaço de terra para ele cultivar. Mas foi bárbaro aquele comício lá, foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo te apoiava, era comunista. A Liga do Nordeste, dos camponeses, nós tínhamos a CGT, tudo já, a UNE, tudo embaralhado. Mas isso era normal numa democracia? Não é normal, não é normal. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das estradas. Meu Deus do céu, estava tudo... Naquela ocasião, o Partido Comunista estava proibido. Estava cheio de bandeira vermelha. E que a provocação aparecia nos cartazes de legalização do Partido Comunista. O presidente da República, lamentavelmente, ele estava participando da anarquia. Ele estava prestigiando aqueles que estavam anarquizando. Essa é a verdade. Foi aí que começou a queda do Jango, ali naquele momento. Porque eles viram que ele tinha o povo do lado dele. Eu não tive dúvida que a coisa ia acabar mal.
Estamos adotando medidas para fortalecer a resistência a Goulart. Ações secretas estão em curso para organizar passeatas, a fim de criar um sentimento anticomunista, no Congresso, nas Forças Armadas, na imprensa e nos grupos católicos. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade instalou novo vigor nos conspiradores militares. Castelo Branco finalmente aceitou a liderança das Forças Armadas, agora determinadas a agir contra a dominação comunista. Havia um certo grupo de militares no Nordeste, um certo grupo de militares em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. Ilhas de conspiração pelo Brasil afora. General Vernon Walters obviously did reports on all of the Brazilian military figures he was dealing with. He certainly told his superiors, not only in the U.S. military, but also in the State Department and the White House, who he thought was the most pro-U.S., the most professional, the most likely to be an efficient and strong coup leader. And his mission was basically to organize the conspiracy by bringing together the different dissident groups within the army which were interested in doing something to stop or to overthrow the Goulart government. And so he went patiently from one person to the next, meeting with different colonels and generals, assuring them that the United States would support the military if it were to take power. And he picks out Castelo Branco. He says, by all odds, the most significant development is the crystallization of a military resistance group under the leadership of General Humberto Castelo Branco, Army Chief of Staff. Conspiradores têm feito inúmeros pedidos de ajuda aos Estados Unidos. Como não tenho autonomia para decidir tais questões, repassei a informação ao embaixador Gordon, que levará o assunto à mais alta instância em Washington. Gordon says to Washington, you need to send a whole fleet of ships to be stationed off the coast of Brazil to help with the coup. And they write back and they say, we don't understand how we could send a fleet of ships off the coast of Brazil and have that be a covert operation. They're thinking this is supposed to be covert. And he writes back and he says, it's not supposed to be covert, it's supposed to be overt, it's supposed to be open, it's supposed to be a threat to Goulart and his supporters so that they psychologically feel threatened and the coup plotters feel bolstered and supported. And that's what it's for. A man and group here, including CIA, on this Brazilian situation. The thing may break at any moment. The armed forces, the governors of the key states of the East Coast, Minas Gerais and Sao Paulo, and the building up real resistance there. It is highly desirable, therefore, that if action is taken by the armed forces, such action be confirmed by acts of the Congress or by some other means which give substantial claims to legitimacy. At this particular moment, it is important that the U.S. government not put itself in a position which would leave us branded with an awkward attempt at intervention. O secretário de Estado, ele mostrava alguns cuidados, algumas preocupações no caso dessa operação, da própria necessidade dessa operação, e depois, se nós formos descobertos, perguntava ao secretário de Estado. E o embaixador Lincoln Gordon dizia o seguinte, olha, o risco de nós sermos descobertos no futuro existe. Mas não importa que nós sejamos descobertos no futuro, porque nós temos hoje em dia uma responsabilidade de evitar a instalação do comunismo, enfim, toda aquela paranoia que o embaixador tinha. Hello? This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In the meantime, we can watch the developments and see whether it should go on or not. But it could be done in a way that doesn't create any kind of public stir. Vocês tomaram conhecimento da Operação Brother Sun? Operação o quê? Brother Sun.
Nunca ouviu falar? Não? Não. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I had to get right on top of it and stick my neck out a little. We just can't take this one, and What Johnson basically says in his audio tape is, if we have to stick our necks out, if we do get accused of intervention, it's worth it because we've got to get rid of this guy. I would like to indicate that I'd like Bob McNamara to get some tankers ready for some DOL supplies, things of that sort. Do Departamento de Estado para o embaixador Gordon. As seguintes decisões foram tomadas de modo a dar apoio militar e logístico às forças anti-Goulart. Navios petroleiros darão apoio à esquadra partindo da base de Aruba. Força Naval de Combate foi ativada para exercícios na costa sul do Brasil. Destino inicial é o Porto de Santos. Força Naval composta por um porta-aviões, 4 destroyers e cruzadores de apoio. Em Porto Rico, serão embarcadas 110 toneladas de munição, armas leves e gás lacrimogênio para contenção e controle de massas. The mobilization by the U.S. military to conduct what in the old days, as the early 20th century, was called gunboat diplomacy, where we would overthrow small governments in Central America simply by stationing an armada of naval ships off the coast. Well, that was the idea that Lincoln Gordon had for Brazil in 1964. Promptly if an intermediate field at Recife or other airfields in northeast Brazil, capable of handling large jet transports, is secure and made available. Pela primeira vez, os conspiradores indagaram se a frota naval americana pode chegar rápido à costa brasileira. O mais importante brasileiro envolvido em contato direto com a Operação Brodersan era naturalmente o Marechal Castelo Branco. Ele era avisado de toda a operação pelo embaixador Lincoln Gordon e coronel Walters da preparação da Operação Brodersan. Todo esse delineamento estratégico foram muito importantes para dar segurança àquelas pessoas que perpetraram o golpe. Segurança no sentido de tomarem uma decisão, de fazerem efetivamente a movimentação militar e derrubar João Goulart do poder. CIA. João Goulart deve ser removido com urgência. Os governadores de São Paulo e Minas Gerais finalmente chegaram a um acordo. A revolução será iniciada pelas tropas de Mourão Filho, general do 4º Exército, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As tropas de Mourão estão indo em direção ao Rio de Janeiro. Choques e conflitos militares são esperados na Guanabara. A revolução não terá um desfecho rápido e será sangrenta. Toda revolução, a gente vai começar para de um maluco. O Mourão saiu. Vamos sair hoje, às 4 horas da manhã. Saíram pela estrada
que vinha de Juiz de Fora, no destino ao Rio de Janeiro, disposto a morrer, disposto a ser contra-atacado. Nunca aconteceu nada, vieram vídeo, chegou, se instalou e foi entregar a revolução ao Costa e Silva, que estava dormindo e de cueca. E havia certeza de que João Goulart resistiria militarmente e dizimaria com os soldados do Mourão Filho, tendo em vista as forças que a presidência da República podia mobilizar naquele momento. Por que o Jango não reagiu? É difícil, eu acho que ninguém tem isso muito claro. Mas, evidentemente, ele deve ter percebido a fraqueza do esquema militar dele. Acho que o presidente João Goulart pegou um avião e foi embora. O João Goulart estava aqui onde ele tinha força, foi para Brasília. Chegou lá em Brasília ele podia dar as ordens de lá, não deu, foi para o Rio Grande do Sul. Declaro vaga a presidência da República. Um homem que se propõe a fazer reformas de base, daquele tipo, as reformas que levariam o Brasil em 30, 40 anos ao primeiro mundo. O homem que se dispõe a enfrentar o imperialismo, a doutrina do imperialismo americano. Quer dizer, ele tem que se prevenir com as armas, sim. Não era do temperamento dele. Então ele não quer derramamento de sangue. Isso eu lamento muito. Foi um golpe fácil demais. Muito fácil. Aí ninguém tomou iniciativa, ninguém assumiu um comando que seria o verdadeiro comando revolucionário, ninguém. Essa é a Revolução de 64, que foi no dia 31 de março, amanhecendo 1º de abril, que, curiosamente, é o Dia dos Tolos. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Os golpistas supunham que fosse haver uma longa resistência, que fosse haver uma tremenda resistência contra o golpe, que não houve. What's important that we know from the declassified documents is that Lyndon Johnson, the President of the United States, was willing to implement a contingency plan for an overt invasion of Brazil to help the coup succeed. In the end, the coup succeeded so quickly that the U.S. military forces never were needed to help regime change directly. But had the fighting dragged on, we might well have seen an overt policy, an overt intervention from the United States. Good morning. I hope you're as happy about Brazil as I am. Well, I am. I think that's the most important thing that's happened in the hemisphere in 3 years. Good. Well, I hope they give us some credit instead of hell.
2 de abril, 1964. O Rio de Janeiro está tomado por manifestações democráticas, com uma multidão que já supera a da época de carnaval. A eliminação de João Goulart representa uma grande vitória para o mundo livre. Embaixador Lincoln Gordon. Boa noite. Você vai assistir agora ao terceiro episódio da série O Dia que Durou 21 Anos. Esse último capítulo mostra um panorama da violência imposta pela ditadura militar em nome da liberdade e da democracia nos chamados Anos de Chumbo. Nesse período, o Brasil contou com amplo apoio financeiro dos Estados Unidos da América, enquanto suprimia as liberdades individuais e os direitos constitucionais. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Almirante Aragão, assassino miserável, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver. Não pode haver paz sem autoridade. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Fomos para o gabinete do Goulart, tinha o presidente do Supremo e começou a impulsar o asilo e fazer o juramento. E telefonei para a embaixada, dizendo onde estava e o que estava passando. A embaixada em Brasília estava com linha aberta para o Rio, Rio com linha aberta para Washington. A pergunta era: foi feito legalmente o empossamento? Eu disse: parece que foi legal. Longe de mim para dizer, reconhece. Ok, vamos reconhecer, vai dormir. E acordei 12 horas depois e tínhamos reconhecido. O que Washington queria fazer era uma decisão muito rápida sobre legalidade ou não, e se era justificado, se podia respaldar no processo e dizer: reconhecemos porque tudo foi feito legalmente. Did you
advise President Johnson to recognize the new Brazilian government as quickly as he did? Of course. In connection specifically with the rapidity with which it was recognized? Yes. The action that was taken by President Johnson was in response to a specific recommendation we made on Thursday afternoon, late Thursday afternoon, April 2nd. But obviously it was taken only after the recommendation was considered by his own advisors in Washington. The United States immediately recognized the Brazilian government and then realized for years that it had made a mistake. The mistake was, of course, that the entire world believed from the start, correctly, that the United States had been supportive and behind the coup. The first thing that Lincoln Gordon did after April 1st, when it was clear that the military had taken power, was to call the White House and to tell Johnson, I want immediate recognition. You need to legitimize this government. And so Johnson emitted an official statement recognizing the transition, even though it was illegal, even though the argument for the transition was that Goulart had abandoned his post, and in fact he was in his farm, his ranch in the South. He had not abandoned the country. And this gave a fait accompli to the situation and legitimize the military coming to power. Ao Departamento de Estado. O general Castelo Branco, chefe das Forças Armadas, é um oficial altamente respeitado. Católico devoto, ele admira o papel dos Estados Unidos como defensor da liberdade. There's no doubt from the declassified documents that Castelo Branco was the anointed U.S. pick to lead the military regime that would follow Goulart. And this is the thing that the CIA and the U.S. government used to do in countries like Brazil. They would look for the military officers that they liked, or they could talk to, who seemed pro-U.S. They had dossiers on everybody and thought about who the most prominent plotters would be, who they would want to work with down the line. I mean, this is what happens when you start to plan a coup. You don't say, we don't know who's going to come next. We say, we want to change the Goulart government, and this is the person we want to come after him to make sure that our interests are represented. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Havia muita confiança no Castelo Branco no início e pensava que ele era o homem para sanear a situação do ponto de vista dos interesses americanos. The United States Embassy, Rio de Janeiro, April 21st. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. They look forward to better relations with the new regime. A word about how things look from Brazil now. Which I think the inauguration of President Castelo Branco in civilian clothes was significant of his desire to emphasize the civilian character of his government. I believe this is fully supported by the Army, which has great confidence in him, as I think very broad sectors of Brazilian opinion do. Walters era importante porque ele tinha contatos profundos do lado militar, e especialmente com Castelo Branco. Então, ele foi mantido na embaixada por causa disso. E promovido por causa disso. Porque o presidente brasileiro, talvez por sua amizade com Vernon Walters, não sei, ele recebia e conversava com Walters questões sigilosas, questões delicadas, sensíveis. E imediatamente, quando chegava em casa, Walters escrevia um telegrama e mandava para o governo dos Estados Unidos. A conversa durante o jantar foi leve e bem-humorada, tendo o presidente comentado que as Forças Armadas, fiéis à manutenção da ordem constitucional, irão defender o regime. The Army, in fact, really moved only after they became convinced that they would not reach the 1965 elections safely without the establishment of some sort of totalitarian government in Brazil. Meu procedimento será o de chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro,
a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976. Hello? Sir, we've got a message that we want to send out to Castelo Branco on the occasion of his inauguration. They reckon there's a difference between Gordon, who wants to be very warm, and our view in the White House, which is that you ought to be a little careful while this fellow's locking people up. I think that there's some people that need to be locked up here and there, too. I haven't got any crusade on them, but I don't want them... I wish they locked up some before they took Cuba. A more routine message would be desirable at this stage. Well, I'd be a little warm. That'd be mine. I'd lean over a little. You would? Yeah. It'll be published. I know it, but I don't give a damn. Johnson era muito emotivo. Ele pensava que uma coisa boa aconteceu no Brasil, então ele quer dizê-lo. Mesmo que estejam prendendo gente. Mesmo que estejam Olha, ele era do Texas. Prende gente no Texas, não? No Rio de Janeiro, a imprensa já contabiliza mais de 3.000 prisões de elementos suspeitos de atividades subversivas. Would you comment on the outlook for the Alliance for Progress here in Brazil and throughout Latin America? Much more has to be done, and it has to be done much more systematically, and that requires a cooperative federal government. Well, now we have every prospect of a cooperative federal government, which is much interested in this. O sucesso do novo governo, tanto política como economicamente, constitui uma premissa básica. Eles irão necessitar de nosso cordial e generoso apoio. Atenciosamente, Embaixador Lincoln Gordon. We are ready, as we have been before, to work very closely with Brazil to enable them to get on with their great problems of economic and social development. Os interesses americanos, todo mundo em abril de 64 pensavam que estavam salvaguardados com o golpe de Estado. Iniciaram-se as cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. O Castelo Branco vai emitir uma série de modificações à Constituição para ficar no poder. Eu disse, o quê? Disse, sim, ele vai dar o golpe para não ser golpeado. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Os termos do ato constitucional 2 eram tremendos. Prorrogado o mandato de Castelo Branco. Fica cancelada a eleição presidencial de 1965. The military power had a very complex policy of rule. They did not close down the Congress in 1964. They merely eliminated those politicians who opposed the government, but kept the institutions of democracy in place. They allowed there to be elections, and when they didn't like the results of the elections, they changed the rules of the game in order to stay in power. Lincoln Gordon justified the fact that Castelo stayed in power, using this false argument that if we don't support Castelo, the linha dura, the hard line, will come to power. So he ignored the fact that Castelo Branco approved the illegal institutional acts into the Brazilian Constitution. Quando Castelo aceitou aquela prorrogação do mandato, ele tinha tempo de sobra para fazer a eleição. Já havia candidatos. Em 64, em próprio 64, no final, Lacerda foi candidato, escolhido e coisa. Ademar era candidato do partido dele. Juscelino era candidato também.
Os militares, era claro que constituíam uma classe nova que queriam manter-se no poder e estavam desfrutando as regalias do poder. Os militares que entraram por uma razão, ficaram por outra. Nós devemos amar a Deus, e se não amarmos a Deus, devemos temer a Deus. De modo que aqueles que não amam a revolução ou a situação que foi imposta, pelo menos devem temê-la, porque nós saberemos, se necessário, impô-la. Liberdade não era o termo que se podia aplicar ao governo brasileiro. Cortaram liberdade da imprensa, liberdade de discussões e reuniões, quer dizer, as liberdades básicas que se espera de uma democracia. A ditadura militar, os governos militares, eles podem ser lidos também como a história da tomada do poder pelo que nós chamamos de linha dura. Castelo Branco é substituído por Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quem vos fala em linguagem franca, direta, objetiva e às vezes quase rude é o vosso chefe supremo de direito e de fato e que não abrirá mão dessa honrosa prerrogativa. Artigo 1º do Ato Institucional número 5. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Olha, a revolução, para mim, a revolução acabou com o AI-5. O AI-5 acabou, porque foi uma revolução dentro da revolução. Ou você está a favor dos militares, você está contra, você é subversivo. Habeas corpus está suspenso para delitos políticos. Então, a partir dessa vitória plena que o AI-5 representou, eles implementam aquilo que era, vamos dizer assim, o propósito dessa gente desde 64. Passados 4 anos, em 68, eles vão realizar a ideia da Operação Limpeza, que já está dada lá em 64, mas que não conseguiram realizar plenamente. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Então aí já entrou o que o Castelo dizia. Não se pode fazer revolução sem os radicais, mas não se pode governar com eles. What's interesting is to see the reaction of the São Paulo U.S. Chamber of Commerce. And they were unanimous in stating that they supported unconditionally Institutional Act Number 5, that this was a necessary measure in order to guarantee economic stability and investment in Brazil, and therefore they gave total support to Costa e Silva and the measures. And this clearly shows the way in which the multinationals in Brazil aligned themselves unconditionally in this period with the forces of repression that were torturing citizens and violating democratic rights. Fundamentalmente,
Quando a gente fala da ditadura militar e lembra da tortura, das prisões arbitrárias e mesmo do assassinato de pessoas, isso está referido a esse sistema de operações que fazia, digamos, o trabalho sujo. Os grupos que faziam as prisões, que torturavam, que faziam os interrogatórios, né, no âmbito, sobretudo, dos DOI-CODE, essas unidades militares ligadas às grandes unidades do Exército, 1º, 2º, 3º Exército. E todos os subversivos eram encaminhados, depois eram presos na cadeia da própria cidade, e daí para frente nós não tínhamos mais notícia. Existem meios para você angariar muitas informações hoje. Não precisa de matar, de torturar, nada. Porém, tem uma coisa, na época não existia outro tipo de meio. Eu conheci um coronel, entendeu? Filho de um general, e esse sujeito veio de um curso no Panamá de tortura. Então ele chegou lá na PE, e disse, poxa, fiz agora um curso, estou tinindo na tortura, pega aí um cara para eu torturar. Há coisas mais estranhas que acontecem, mas não foi um programa oficial, estou certo. Practice of torture becoming legitimized, it became evident even to Lincoln Gordon that something had gone wrong, that he had opened up a Pandora box and that he had allowed all these evil things to come out of this Pandora's box. The Brazilian military knew and had known for several years that the United States supported such a change in government, that the United States would not condemn them, would not cut off military aid or economic aid, and indeed would do the opposite, would increase support for Brazil under a military regime. Prezado Rusky, eu respeitosamente recomendo que a maior consideração seja feita a qualquer pedido de ajuda econômica. Creio ser de interesse dos Estados Unidos fortalecer ao máximo o atual regime. What was important is that the Brazilian military knew and had known for several years that the United States supported such a change in government, that the United States would not condemn them, would not cut off military aid or economic aid, and indeed would do the opposite, would increase support for Brazil under a military regime. And the value that that has for a team of military officials in a country like Brazil is truly important. Isso é difícil de justificar oficialmente. Mas lamento. De qualquer maneira. Slowly, people began to understand that Brazil was not just a land of tropical delights, of carnival, of Carmen Miranda, of the Amazon jungle, but it was a country of torture and repression. Logo foi desencanto com os atos institucionais sucessivos, mas esse desencanto foi lento, levou muitos anos e talvez foi bem mais lento do que a evolução da opinião da sociedade brasileira.
embaixador brasileiro Juraci Magalhães afirmou: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aquela velha história canalha do capitalismo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eles tiveram muito juízo ao longo dos tempos. Alguns deles até se dizem nacionalistas, não sei como é que pode ser nacionalista unindo-se ao imperialismo americano. O orçamento da Embaixada norte-americana no Brasil nunca foi tão grande quanto naquela fase do golpe e depois no governo do Castelo Branco. E isso criava uma imagem dos Estados Unidos muito negativa no Brasil, porque havia funcionários, havia assessores, havia presença norte-americana nos mais diversos órgãos do governo, de modo que os brasileiros viam com muita animosidade essa presença, suscitando inclusive algum tipo de anti-americanismo. Os propósitos iniciais da Revolução de 64, que era basicamente, eu chamava para democratizar o país, ele estava anarquizado, tinha que democratizar. Para democratizar tem que restabelecer a disciplina das Forças Armadas. Eu, por exemplo, não estou falando aqui com a maior lealdade com vocês, mas eu não quero em nenhum momento dizer que eu quero ser bonzinho, não tenho responsabilidade. Eu tenho. E de saída convencido que eu estava na melhor causa possível. A Revolução, ela nasceu, era para fazer uma arrumação de casa. Ninguém passa 20 anos para arrumar uma casa. The military came in 1964 and stayed till 1985, one of the longest military dictatorships in the history of Latin America. Declaro vaga a presidência da República. It'll be published. I know it. I won't give a damn. All of this, by the way, was done in the name of democracy, supposedly.